Olá, eu sou Renan Oliveira, bem-vindo a mais um episódio de Repensando. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada e como que eu cheguei aqui nesse podcast e também como eu experimentei tantas outras coisas no meio do caminho, tentando preencher um espaço que eu considerava que estava vazio. Durante toda a minha vida, eu me preocupei sempre em atender a expectativa das pessoas ao meu redor. E desde muito jovem, a partir dos 13, 14 anos, eu tive que assumir responsabilidades que seriam de um adulto, devido à questão de estrutura familiar mesmo, ausência do pai, problemas psicológicos da mãe. E então eu passei a me colocar como a pessoa que resolveria todos os problemas de todo mundo. E eu vim nessa arte durante muitos anos. Então, durante muito tempo, eu fiz isso e eu me anulei. E eu deixei sempre as minhas vontades de lado para atender o que as pessoas ao meu redor esperavam e para que eu também não as magoasse. E até é bom falar sobre isso porque mesmo eu tentando ser diferente ou tentando me priorizar, e fazer as coisas por mim, eu me sentia muito culpado quando eu fazia isso. Então isso gerou em mim um processo de postergar mesmo a tomada de decisões porque eu achava que aquilo era egoísmo. Então, para mim, deixar de ajudar o outro, deixar de fazer pelo outro as coisas, era um ato egoísta da minha parte, e eu me sentia mal com isso. Talvez você também se sinta assim, talvez também esteja passando por isso nesse momento. Então é bom ouvir esse podcast para você entender que as responsabilidades do outro são do outro, mas a gente vai abrir um pouco mais esse tópico. E eu vou te dar exemplos assim bem, claros de como essas coisas andam acontecendo, como acontecem na verdade na nossa vida e como tentar mudar isso. Bom, como eu disse, eu comecei a trabalhar muito cedo, a partir dos 14 anos eu fazia bicos aí limpando casa dos meus tios, fazendo artesanato, vendendo. E quando eu fiz 14 anos, as coisas ficaram um pouquinho mais sérias porque meu pai deixou a nossa família, ele acabou se divorciando da minha mãe, ele acabou indo morar com outra família e a gente ficou realmente numa situação bem crítica. E aí, aos meus 14 anos, eu fazia as faxinas na casa dos meus tios. E nos 15 anos de idade, eu já arrumei meu primeiro emprego, que foi no supermercado, onde eu ajudava a descarregar caminhão que vinha do Ceasa, até fazer a limpeza do departamento, reposição, enfim, N coisa. Nesse período, minha mãe estava com uma depressão muito forte, então ela não trabalhou por bastante tempo. Dos meus 15 aos meus 19, eu trabalhei sozinho, sustentei a casa praticamente sozinho. Tinha ali a pensão do meu pai, que era bem pouco na época, mas que de certa forma ajudava. E aí eu acabei tomando a frente das contas de casa, das responsabilidades, e é assim até hoje, tá? Então até hoje eu tô à frente dessas questões financeiras da casa, por uma questão mesmo de estrutura de necessidade, porque de condições mesmo da minha mãe, que não consegue fazer isso, mas até aí tudo bem. E aí, esse processo de trabalhar, de sustentar a casa, de levar tudo para mim, cuidar de tudo sozinho, eu acabava me sentindo muito frustrado, porque eu queria entrar na faculdade, eu queria ter as mesmas coisas que meus colegas daquela fase tinham, então eu tive bastante resistência para entender ali, e revolta também de entender por que eu estava naquela condição, por que eu fui, vamos dizer assim, o eleito para poder abraçar todas essas causas, todas essas situações. E na verdade, eu não fui bem escolhido, eu me joguei, vamos dizer, nessa fogueira, porque não tinha ninguém que fizesse. Então é aquela situação, ou você faz, ou ninguém vai fazer e vocês vão passar por momentos piores ainda, ou você vai ter que deixar as pessoas que não têm capacidade de resolver por si só sofrerem com isso, e do meu ponto de vista não era o correto. Bom, eu cresci, minha mãe arrumou o primeiro emprego aos 45 anos de idade, mais ou menos. Trabalhou de faxineira por 5 anos para que eu pudesse fazer minha faculdade. Boa parte do dinheiro dela veio para que eu pudesse estudar. E hoje, minha mãe, ela mora comigo, a gente tem uma vida estável, a gente tem uma outra fonte de renda, e eu consegui, depois da minha formação, também sustentar minha mãe na casa. E aí eu digo fazer isso de maneira que eu sei que é necessária por conta das questões dela. E aí é bem importante também falar de um aspecto, que eu ainda continuei fazendo isso de abraçar o mundo
não só as questões da minha casa, da minha mãe. Se fosse isso, seria até simples. Mas eu continuei abraçando todo o resto. Nesse período, né, depois de alguns anos, minha avó enfrentou um problema de saúde sério, né, e eu acabei ficando responsável, vamos dizer assim, por cuidar dela. Né? Eu tomei essa frente. Muito por gratidão, muito por devolver o que ela fez por mim. Eu acho que até fiz pouco, se eu for pensar em tudo que minha avó fez por mim. Eu acabei, né, levando, então, ela todas as vezes ao médico, ao hospital, socorrendo em emergência. E era uma doença bem complicada, que tinha crises recorrentes. E isso fez com que ela sofresse muito, né, e acabasse ficando mais debilitada, mas que também meu psicológico ficasse bem abalado e eu tivesse algumas crises de ansiedade, né, e problemas aí diversos em relação à parte psicológica, porque eu fiquei extremamente nesse contexto da doença dela. Bom, minha avó veio a falecer, né, em 2018. Eu tô resumindo bastante a minha história, tá, pessoal? Até porque não quero abrir tantos tópicos. Mas em 2018 ela faleceu. E aí abriu-se à minha frente um leque de situações. Porque eu vivia basicamente por ela. Eu tava ali vivendo pela minha mãe e por ela, mas muito mais pela minha avó, por conta da demanda e necessidade dela que era emergente mesmo, era uma coisa que era o tempo todo. E acabou que eu me vi com um tempo livre gigantesco. Ai, eu me lembro da sensação de estar assim, olhando para frente e como se eu visse muitas portas e eu não soubesse para qual delas ir. E aí eu passei por um processo de me descobrir. Só que durante esse período eu passei por vários problemas, né, de ordem psicológica e também de ordem fisiológica. Né, eu tive crises de ansiedade, estive em depressão, só que sem saber. Eu tentei ali lidar ao máximo com aquilo, mantendo a normalidade, vivendo a minha vida. E aqui um detalhe, eu nunca me afastei do trabalho nesse sentido por conta da minha saúde. Eu sempre me mantive trabalhando, estudando, ocupando meu tempo. E parecia que quanto mais eu ocupava meu tempo, quanto mais coisas eu colocava para fazer, mais eu tinha uma tranquilidade. Parece que ficar parado comigo mesmo era uma coisa muito difícil de fazer. Né? E eu evitava isso mesmo assim de forma inconsciente. Nesse processo, tive alguns traumas, por exemplo. Até hoje, eu não gosto de ter telefone. Minha avó ligava para mim nas crises e eu fiquei muito traumatizado com o toque do telefone, nem atender ligações. Eu evito ao máximo. Quem me conhece sabe. E isso é algo recorrente. Minha avó já faleceu faz 5 anos e eu ainda tenho esse gatilho, vamos dizer assim, funcional. Né? Ele ainda ativa partes do meu emocional cognitivo que são ruins para mim. Mas, né, nesse processo, voltando então, eu acabei tendo ali muito tempo livre. Esse tempo livre me deixou um pouco angustiado, obviamente. E aí eu fui procurar coisas para fazer. Eu acabei entrando na confeitaria. Alguns dos meus trabalhos estão no meu Instagram. É algo que eu gosto muito. É algo que me trouxe bastante recurso financeiro, bastante lucro na época que eu fiz. E bastante prazer também. Só que eu percebi, né, que aquilo estava muito cansativo, eu acabei parando de fazer, mas também percebi que não era bem aquilo que eu queria, sabe? Eu estava indo para a confeitaria por ser um hobby, achei que poderia transformar aquilo em profissão, mas no meio do caminho eu percebi que não, né, que aquilo era mesmo um hobby, que quando se tornou algo profissional, eu me senti incomodado, pressionado e eu não quis mais fazer. Então aí é um tópico que eu percebi e falei, nossa, não é bem isso. E aí parei, né, de fazer confeitaria e fui procurar outras coisas. Nesse período eu ingressei em curso de inglês, pós-graduação, também fiz vários outros cursos livres, me dediquei extremamente ao trabalho, me tornei um workaholic, né, durante um bom tempo. Tudo para não ficar sozinho, tudo para não ficar ali com a minha própria pessoa. Nesse período eu enfrentei um término. E ele durou aí 6 meses, né, de solidão, vamos dizer assim. E aí eu encontrei outra pessoa e aí eu já iniciei um outro relacionamento. E nesse relacionamento eu fui começando também a entender questões minhas e também entender que eu tinha um potencial, né, e que eu estava ignorando aquele potencial. Nesse processo eu fiz algumas leituras, né, durante esse tempo, eu entendi alguns assuntos, eu retomei alguns projetos. Eu acabei nesse período retomando
para psicologia, né, que é um curso que eu sempre quis fazer, acabei ingressando. E faz um ano já que eu estou estudando psicologia. E isso me abriu muito a mente, me trouxe outras referências, era algo que eu gostava muito, hoje eu sou extremamente apaixonado. E eu acho que é o que vai me levar para um futuro, de uma profissão que talvez me realize aí como indivíduo. Para ser um pouco mais aberto, né, a minha questão de sucesso profissional, né, sucesso pessoal, não está relacionada ao dinheiro. Eu acho que o dinheiro é consequência do trabalho que a gente faz e quando você faz o que você faz com amor, né, com dedicação, eu acho que você se torna melhor naquilo e aquilo traz para você retorno financeiro meio que de forma natural. Então é nesse caminho que eu sigo. Estou focando aqui nessa profissão, mas para melhorar a vida das pessoas, para contribuir de forma positiva. Obviamente, caso, né, eu seja um profissional aí diferenciado, o meu ganho financeiro também vai ser diferenciado dos demais profissionais que talvez não tenham se dedicado tanto quanto. Mas enfim, voltando aqui, né, mais uma vez ao tópico, né, eu quero que vocês entendam essa jornada. Então eu tive um tempo ocioso, eu tive um tempo onde eu não quis, assim, olhar para mim. E aí quando eu me vi num momento de muito tempo livre e eu comecei a preencher as coisas, né, preencher esse tempo, eu fui percebendo as minhas habilidades, os meus dons, o que eu era bom de fazer, o que não era bom. Mas, além de perceber isso, eu fui começando a ter crise de ansiedade recorrente. Dificuldade para dormir, dificuldade para emagrecer, porque eu comia muito. O meu corpo começou a responder também de maneira fisiológica a todos os traumas que eu havia passado, as tensões, né, os períodos difíceis. Então veio meio que tudo de uma vez. Eu relutei no começo para procurar a ajuda de um psiquiatra. Primeiro eu fui para o psicólogo, passei um ano e pouquinho, quase 2 anos, no psicólogo, e a psicóloga no caso, que me ajudou muito, né, me trouxe aí uma questão realmente de refletir sobre os meus hábitos, a forma como eu estava lidando comigo mesmo e com meus sentimentos. Mas ainda assim eu sentia que não era suficiente, porque as minhas crises de ansiedade, a minha insônia, a minha sensação de não pertencimento, a dissociação de imagem, né, quando você não se reconhece mais no espelho, era como se eu não soubesse mais quem o Renan era. E de fato eu não sabia. Porque imagina, você vive pelos outros a vida toda, você faz tudo pelos outros, e você passa por N episódios traumáticos. E de repente, aos meus 30 anos, né, vivendo ali dos 14 até os 30, 16 anos, vivendo ao meio a um caos, né, e eu digo que é um caos porque tem muita coisa que eu nem comentei aqui. E aí você tem um período de calmaria. E nessa calmaria, você enlouquece. Porque você está tão acostumado a lidar com os problemas dos outros, a lidar com as situações ruins, a lidar com várias questões que vão te afetar, que você sempre espera pelo pior. E a ansiedade, ela é isso, né? Ela aparece ali porque ela tá no modo de defesa, ela tá te preparando para aquilo que vai vir. E de fato, muitas das vezes, ela me preparava e eu recebia de fato problemas aí para resolver coisas grandes e que me afetavam. Mas, então eu percebi que, poxa, não tá legal, a terapia não tá resolvendo sozinho. E aí, mesmo com muita, né, relutância, eu fui para passar com um psiquiatra, né? A psiquiatra me atendeu. Até hoje eu passo, tá? Já fazem 2 anos e pouquinho. E aí, nesse processo, eu percebi que não era só a questão psicológica, né? Nessa jornada de passar com um médico psiquiatra, eu identifiquei ali, durante as consultas, problemas fisiológicos. E eu acabei indo também para a parte endócrina, acabei passando com uma endocrinologista da minha cidade, né? Maravilhosa, por sinal. E ela descobriu que eu tinha um problema na hipófise. A hipófise não estava produzindo mais um determinado hormônio, que aí fazia com que a minha adrenal não produzisse cortisol. E com isso eu tinha um cadeamento de problemas fisiológicos e hormonais que geravam um desequilíbrio interno gigantesco e que faziam que eu também tivesse episódios, né, de hipoglicemia e também episódios de ansiedade ou outras questões psicológicas como desatenção, tristeza extrema, episódios depressivos mais intensos, e isso tudo devido a um desequilíbrio hormonal. Bom, eu tratei isso, né, e eu tô há mais ou menos uns 8, 9 meses tratando, tomando hormônio, fiz várias reposições de outros hormônios inclusive.
E agora eu tô bem, né? E eu acho que foi o momento de eu vir para esse podcast, para esse episódio, né? Minha consulta foi até ontem, para poder compartilhar com vocês isso, né? E dizer que, às vezes, a gente passa por momentos muito complicados na nossa vida. E aí a gente percebe que a gente está acabando com a nossa saúde, com a nossa vida, com os nossos sonhos, com as nossas alegrias de viver, por questões do outro. A gente se coloca numa situação em que a gente só vai se prejudicando. Eu entendo, sim, que tem momentos em que a gente tem que abraçar algumas questões e tem que resolver, inclusive dos nossos familiares. Mas quando a gente faz isso de forma recorrente, a gente se anula. E se anula muito. O fato de eu ter me anulado, o fato de eu ter me colocado nesse papel, me trouxe também para ser quem eu sou hoje. Ser quem eu sou hoje, né, do meu ponto de vista, é uma vitória, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei do meu lugar no mundo. E eu sei que eu ainda tenho uma jornada para percorrer, para chegar talvez em lugares que eu ainda queira estar. Mas eu poderia ter feito isso antes. Nesse processo também, de ocupar demais o seu tempo, quando você passa por um período de ociosidade em que você não tem tanto o que fazer, você acaba se colocando num momento de reflexão profunda. E nem sempre isso é ruim. Foi isso que me tirou de onde eu estava e me colocou no caminho que eu estou agora. Então, quando você está num momento onde tudo que você fazia acabou e que você precisa reconstruir esse processo, você acaba identificando outras coisas em você e se encontrando. Então, em algum momento em que as coisas pararem de fazer sentido e que você não reconhece mais você, talvez seja o momento de sentar na mesa consigo próprio e se conhecer um pouco mais, entender um pouco sobre você, entender o que você de fato gosta de fazer e para onde você quer ir. Isso é muito maduro da nossa parte, né? Reconhecer que a gente já não é mais quem a gente era. E aí buscar na gente uma forma de criar uma outra personalidade ou de se encontrar e encontrar um caminho bacana para percorrer. Então, veja esses momentos onde você estiver de fato muito assim, olhando para o nada e falando, poxa, não tenho nada, não construí nada, não sou nada, ou, né, fazia muito e agora não faço nada, para olhar para si e falar, o que eu vou fazer com isso? Para onde eu vou levar? Quais são os meus sonhos, né? O que eu tenho aqui dentro que eu ainda não deixei sair? E aí buscar um novo caminho. Se permitir experimentar coisas novas, né, e encontrar formas diferentes de se sentir útil e também de ter propósito, é algo muito bacana. A gente precisa lembrar também que nós somos humanos, né, e que não dá pra gente fazer coisas que estão fora do nosso alcance e nem se culpar por questões que são voltadas a classes econômicas. Eu posso, né, muito bem, entender o meu mundo, entender quais são as possibilidades dentro do meu contexto, sem me comparar com o outro. Eu posso me comparar comigo mesmo, aonde eu estava, para onde eu quero ir, o que eu vou fazer, né? Esse eu acho que é um processo muito especial. Quando você entende o seu lugar e você entende, né, e aceita as suas questões, você consegue se mover para ir para outros lugares e para atingir, né, situações e experiências e status diferentes. Não dá pra gente querer do nada tá ali no fundo do poço, vamos dizer assim, e depois já tá nas nuvens. Não dá para fazer esse caminho direto como um teletransporte. A gente tem que passar pela jornada. E é isso que estrutura a gente e cria base para que isso seja firme e duradouro na nossa vida. Bom, eu compartilhei com vocês essa parte, né, da minha vida e eu queria só fazer um comentário, né, final aqui do nosso episódio de hoje. O podcast, ele veio muito disso, de eu perder a vergonha de falar das minhas experiências, né, de eu me permitir falar disso e também de outros contextos e de outros assuntos e compartilhar com as pessoas. O legal é que eu não fiz o podcast pensando na audiência, pensando em quem vai me ouvir ou quem não vai me ouvir, ou na quantidade, ou se eu vou explodir com isso, ficar famoso, ganhar dinheiro. Não. Os episódios, né, eles não são monetizados, então eu não ganho nada para fazer os episódios desse podcast. E eu faço eles para mim mesmo, para eu poder guardar aqui e depois recordar o que eu disse e até entender, né, se eu mudei de opinião ao longo desse período. E também compartilhar isso aqui dentro depois, caso eu tenha mudado, o que é muito natural e comum. Então, caso você vá fazer um projeto, caso você vá começar uma coisa nova,
sempre tenha em mente, faça isso por você. Se der certo, se várias pessoas assistirem, isso é consequência. Bom, eu lancei esse episódio há 4 meses. Esse podcast há 4 meses, mais ou menos. E eu já tive 400 visualizações. Então, 400 pessoas, né, ou algumas pessoas, escutaram aí os meus episódios por 400 vezes. Dá uma média de 100 escutas, né, por mês. Isso para mim foi surpreendente, porque eu achei que ia ter 7, 5, né, 3, né, contando com a minha visualização, né, com a minha escuta. Mas não. Isso me surpreendeu positivamente e me fez vir aqui também para compartilhar isso. Né? Eu não fiz esse podcast pensando nisso. Eu fiz pensando em uma forma de extravasar aquilo que eu sentia e aquilo que eu poderia compartilhar de positivo para as pessoas. E como mensagem final, né, desse episódio, eu queria dizer o seguinte: não se atenham, né, não se apeguem, né, a querer salvar o mundo. Se você não estiver mais aqui amanhã, seja qual for o motivo, as pessoas vão seguir. Elas vão conseguir sem você. Elas vão dar um jeito. Às vezes, a gente se acha necessário demais, mas a gente não é tão necessário assim. A gente não é tão importante assim na vida de alguém a ponto de ter que anular a nossa própria vida. Então, pense nisso na próxima vez que for assumir um problema que não é seu, porque você pode estar perdendo seu tempo, pode ainda receber ingratidão como resposta, né, como algo do tipo, não pedi para você fazer isso por mim, e você vai acabar não evoluindo e não chegando onde você quer, porque está dando seu tempo para outras pessoas. E lembre-se, o seu tempo é a única coisa que não volta, ele deve ser a coisa mais importante para você, então valorize o seu tempo, tenha sabedoria. Isso não quer dizer para você virar as costas para o mundo, mas isso quer dizer para você escolher melhor as suas batalhas. Bom, é isso. Você chegou até aqui, muito obrigado. E não se esquece, por favor, comenta aqui o que você achou desse episódio, participa da enquete que eu vou deixar, ou me procura lá no Instagram, @RenanOlivier, e me manda um direct dizendo o que você achou. Fique tranquilo, eu não vou julgar a sua resposta e nem vou achar ruim se você não achou legal. Eu até vou achar bom para tentar melhorar meu trabalho aqui. Beijo e até a próxima.